Olá, meu irmão, minha irmã. Esse vídeo faz parte de uma série de estudos para novos convertidos que estão se preparando para o batismo em Jesus Cristo. Eu te convido a pegar sua Bíblia, se você tem uma aí perto de você, para abrir no Evangelho de João, no Evangelho segundo João, no capítulo 1. Se você quiser, você pode pausar esse vídeo para pegar sua Bíblia, achar a passagem de João, no capítulo 1, e logo em seguida voltar com o vídeo. O estudo de hoje ele é imprescindível para você que se prepara para o batismo. Ele é uma recordação de algo que talvez você já saiba, se não sabe, então precisa saber, sobre quem é Jesus e o que ele faz por você. Isso que nós vamos ver no capítulo 1 de João. Quem é Jesus e o que ele faz por você, o que ele faz por mim. O Evangelho de João, ele começa o primeiro versículo um pouco complicado, parece, mas depois ele se torna um evangelho que flui, fácil de ler. Mas ele começa complicado. Nós vamos ver que no versículo 1 ele fala do tal do verbo, o verbo de Deus. Algumas traduções falam o verbo, outras falam a palavra. É a mesma coisa, o verbo ou a palavra. O verbo é a palavra de Deus em ação. Então, vai dizer que Jesus, no princípio, ele era o verbo de Deus, a palavra de Deus. Né? Então, nós vamos ler agora e não fique assustado se você começar já a achar que está muito complicado, não se assuste. Né? É um texto bastante profundo, o texto de João, do Evangelho de João, mas justamente por ser muito profundo, ele é muito rico. Então leia comigo João capítulo 1, dos versículos 1 até o 18. Se a sua tradução for um pouco diferente da minha, não tem problema. O sentido é o mesmo. Diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Versículo 15. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai,
é quem o revelou. Até aí. Como eu disse então, hoje nós vamos tratar, baseado nessa pequena passagem do Evangelho de João, sobre quem é Jesus e o que ele faz por você, o que ele faz por mim. Vamos começar com quem é Jesus, segundo o Evangelho de João. Ele começa já no primeiro versículo, no início do Evangelho dele, dizendo quem é Jesus. Ele é o Verbo, ele é a palavra de Deus. Verbo significa a palavra em ação. Jesus é a palavra de Deus, a própria palavra eterna de Deus. Aquela palavra que estava lá no princípio, lá quando Deus estava criando o mundo ainda. Lembra que a primeira frase da Bíblia, em Gênesis, é: no princípio criou Deus os céus e a terra. Se você olhar lá, Gênesis 1:1, é a primeira frase da Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra. Agora, João começa o seu evangelho dizendo: no princípio era a palavra, era o verbo. E o verbo estava com Deus. Então ele está dizendo o seguinte sobre Jesus Cristo: ele é a própria palavra de Deus que estava lá no início da criação. Quando Deus estava criando o mundo por meio da sua palavra, ali estava Jesus Cristo. Jesus é a própria palavra de Deus que estava criando o mundo junto com Deus. É por isso que diz no versículo 1, no princípio era o verbo, ou era a palavra, e a palavra, o verbo, estava com Deus. E o verbo era Deus. Interessante. Se Jesus é a própria palavra de Deus, ele é também Deus. Porque a palavra de Deus faz parte de Deus. Assim como as minhas palavras fazem parte de mim, aquilo que eu digo é o que está na minha mente, fazem parte de mim. A palavra de Deus faz parte do próprio Deus. É por isso que João aqui, ele é bem forte ao dizer: a palavra era Deus, o verbo era Deus. Vou repetir de novo. No versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então repare bem, quem é Jesus? Jesus é a palavra eterna de Deus, que estava com ele lá no início, no princípio, criando o mundo. Mas por ser a palavra eterna de Deus, ele é Deus também. Porque a palavra de Deus faz parte de Deus. Então, nós temos aqui um mistério. Jesus, por um lado, ele é um com Deus, porque ele é Deus. Por outro lado, nós podemos dizer: aqui está Deus, aqui está a palavra de Deus. Aqui está o mistério da Trindade. Mas é o que a Bíblia nos diz. A palavra de Deus, por um lado, é uma só com Deus. Ela forma uma unidade com Deus. A palavra de Deus faz parte de Deus. Por outro lado, nós podemos sim olhar os dois e dizer que são dois, né? Deus aqui, o Pai, e aqui a palavra dele, que sai dele. Então, por um lado é um, por outro lado é dois. Depende do ângulo de visão. Que nem os meus pensamentos. Quando eu expresso os meus pensamentos por meio da palavra, por um lado pode dizer que tudo é uma coisa só. Os meus pensamentos, que eu digo em palavra, fazem parte de mim. Por outro lado, você pode também distinguir eu das minhas palavras e dizer: aqui estão as palavras minhas, aqui está eu. Sim, podemos fazer isso. Tudo depende do ângulo de visão, né? Como você olha a situação. A Bíblia diz que Jesus é um com o Pai, ele é Deus também, porque ele é a palavra de Deus. Por outro lado, nós podemos olhar o Deus, o Pai aqui, Jesus como a palavra de Deus aqui, e dizer que são dois. Dois que são um. Aí está o mistério da Trindade. Não falei do Espírito Santo ainda. Mas então, quem é Jesus? Jesus é a palavra eterna de Deus, que ajudou Deus na criação do mundo. Inclusive, no versículo 2 e 3, deixa isso bem claro. Olha só versículos 2 e 3. Ele, a palavra de Deus, né, o verbo, estava no princípio com Deus. Versículo 3 agora.
todas as coisas foram feitas por intermédio dele, do Verbo de Deus, né? E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então repare bem, se você lembrar da criação lá em Gênesis, diz que Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra. E disse Deus, haja luz. E disse Deus, haja sol, lua. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Tudo que Deus criou foi por meio da sua palavra. Pois bem, se Jesus é a palavra de Deus, então ele criou todas as coisas junto com Deus. E é o que João está dizendo aqui para nós. Jesus, como palavra de Deus, participou da criação de todas as coisas. Então, quem é Jesus? Ele é a palavra eterna de Deus. Ele é o próprio Deus, porque como palavra de Deus, ele é Deus. E ele criou todas as coisas com Deus. Que mais sobre quem é Jesus? Se ele é a palavra eterna de Deus, significa que ele revela Deus para nós. Ele mostra quem Deus é para nós. Porque a palavra de Deus chega até nós. Mais que isso ainda, aqui João diz que essa palavra chega até nós se tornando um ser humano. Observe aqui o versículo 14, quando diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A palavra de Deus chega até nós. Como que ela chega até nós? Ela se faz carne, se torna um ser humano, que é Jesus, Jesus Cristo, se torna um ser humano. E ao chegar até nós, por meio de se tornar um ser humano, ele revela Deus para nós. Então Jesus é a palavra eterna de Deus, que é Deus, que criou o mundo e que revela Deus para nós. Olha só o que diz aqui no versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, está falando aqui de Jesus, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então, Jesus se torna um ser humano, se faz carne, como diz no versículo 14, e ao se tornar carne, ele está revelando Deus para nós. É por isso que numa conhecida passagem, lá no capítulo 14 de João, nós não lemos aqui, Jesus diz assim para Filipe: quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus, sendo a palavra eterna de Deus. Lembre, a palavra é aquilo que expressa o que está na mente. Quando eu falo, eu estou expressando aquilo que está na minha mente. Jesus Cristo, quando se ele é a palavra de Deus, quer dizer, ele expressa aquilo que Deus é. Pois bem, essa palavra se revela a nós, se torna um ser humano e vive entre nós. É o que diz aqui no versículo 14. Então, Jesus mostra para nós quem é Deus. Então, ele é também a revelação do Pai. Ele não é um ser humano qualquer. Ele não é um mestre de religião. Não é um grande mestre de moral, um criador de uma religião. João está dizendo para nós que ele é muito mais que isso. Ele é a palavra eterna que estava lá no princípio com Deus e que se fez carne. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está junto com o Pai é quem o revelou. Ele é chamado também aqui de Filho unigênito de Deus. No versículo 14 fala isso, né? Vou repetir de novo o versículo 14. E o Verbo, a palavra, né, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito, do Filho unigênito do Pai. A Bíblia chama Jesus de o Filho unigênito. O Filho significa o seguinte, que ele saiu do Pai. Ele se tornou um ser humano agora. Jesus é um ser humano, mas ele saiu do Pai. Ele é a revelação do Pai. Então, um modo da Bíblia ensinar isso, de que ele saiu do Pai, ele é a revelação de Deus, é dizer que ele é o Filho de Deus, ele saiu de Deus.
Claro que isso é um modo de dizer, porque ele não é filho como os nossos filhos, né? Os nossos filhos, para que eu seja pai, eu preciso ter uma esposa, né? Não é o caso de Deus. É um modo de dizer para nós que Jesus saiu do próprio Deus, porque ele é a palavra eterna de Deus. Deixa eu recapitular com você quem é Jesus aqui, segundo João. Ele é a palavra eterna de Deus, ele é Deus, portanto, ele estava com Deus na criação do mundo, criando todas as coisas com Deus. Ele é o Filho unigênito do Pai. Ele é a revelação do Pai para nós, porque ele se tornou carne e nós podemos ver a glória dele em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a glória de Deus revelada para nós. Você quer saber como é Deus? É olhar para Jesus. Quem é Jesus? Veja Jesus nos Evangelhos. Você vai ver como é Deus. Por isso que Jesus disse: quem vê a mim,